Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Barroso dançante, né? Apareceu o vídeo tradicional do Barroso dançando num show, dessa vez lá no Maranhão, não sei aonde no Maranhão, tá o Barroso todo alegre, dançando e não sei o que lá, aqui, ó. Semana em Atins, um povoado turístico localizado em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, né? Então o Barroso está feliz da vida. Usou o jatinho para ir lá no Maranhão, né? Mais uma vez gastando dinheiro público com objetivos pessoais para passear por lá. Usou o helicóptero da Polícia Militar lá do Maranhão para fazer turismo mais uma vez, mas isso aí é outra preocupação. O que eu quero chamar a atenção para vocês nisso daqui, nesse vídeo, é como é que sempre que tem uma crise no STF, o Barroso aparece dançando, né? E explicar por que ele está fazendo isso, qual que é a lógica, qual que é a lógica de dizer que, ah não, tá tudo tranquilo, olha só, tô aqui curtindo a vida, ah, cancelaram meu visto, tô nem aí pra Disney, vou aqui pra Atins, no Maranhão e coisa e tal. Qual que é a estratégia por trás disso e por que ela já está ficando manjada, a dancinha do Barroso, né? Essa notícia foi sugerida por investigador nordestino, Minha Filha Te Chama de Velho Falão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, bom, a notícia em si não tem nada demais, o Barroso está dançando na praia. Aliás, a grande dúvida é essa, né? E isso é um ponto que reforça o que eu quero dizer aqui no vídeo. Por que isso não é notícia, né? Ok, o Barroso viajou para o Maranhão e está dançando, e por que isso é notícia, né? Assim, é lógico, o cara tem o direito à vida privada dele, ele faz o que ele quiser na vida privada dele, não tem nada a ver com isso, né? Por que sai na manchete, saiu aqui um monte de gente falando sobre isso, o cara dançando aqui, não sei o que lá, que o Barroso viajou e tá dançando e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, flagrado neste sábado, curtindo o fim de semana em Atins, povoado turístico em Barreirinhas, Lençóis Maranhenses. O ministro desembarcou em São Luís na sexta-feira 18 e seguiu viagem para o litoral do Maranhão, onde foi visto por frequentadores do Charme Beach Bar, um dos pontos mais procurados da região ali, né? Enfim, aí tá aqui o pessoal mostrando vídeo e não sei o que lá e coisa e tal. E o mais curioso, né? Você pode achar que isso daqui já é a sugestão do Gazela Saltitante, do Randolfo Rodrigues, né? Você lembra que o Randolfo falou, não, já que vocês não podem ir para Nova York, vai para o Amapá e não sei o que lá, vai para o Maranhão, né? Então, você poderia imaginar que é isso, né? Mas não, veja que ele viajou antes disso, né? Ele já estava nesse lugar quando foi decretada a perda do visto dele lá para entrar nos Estados Unidos, né? Então você poderia ver essa manchete aqui como só mais um abuso de dinheiro público, gasto de dinheiro público sem sentido, que infelizmente se tornou tão comum aqui no Brasil do STF, dessa junta judiciária PT-STF que está governando o Brasil, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso não é uma coisa única, tá? Então, assim, é lógico que dá para se criticar o fato dele estar usando o avião da FAB e helicóptero, usando recursos públicos para passear o final de semana, não deveria ser assim, ele não deveria ter esse direito. Se ele quer passear, ele tem o direito de passear, evidentemente, de ir para onde ele quiser. Pega um avião de carrega, chega lá, pega um Uber e vai para o lugar que ele quiser. Ele tem todo o direito de agir como todos os brasileiros fariam nessa situação. Está passando férias? Beleza, né? Paga do seu bolso e viaja, né? É um absurdo usar avião da FAB e helicóptero do governo para fazer esse tipo de viagem de passeio. Mas, de novo, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui não tem a ver com gasto excessivo, embora isso seja uma crítica também, né? Isso tem a ver com o fato de que, pô, não é estranho ser notícia esse negócio, porque, e não é a primeira vez, sempre que o Barroso, sempre que tem alguma crise no STF, o Barroso aparece dançando em algum lugar. Olha só. Aqui, ó, o Barroso ele tomou posse no final de 2023, então ele assumiu o STF exatamente no final de 2023 e ele pegou justamente a parte da perseguição contra Bolsonaro muito forte aí, começando em 2024. Então, aqui, ó, lembrando que em 2024, lá em maio, foi quando começou a perseguição a Bolsonaro no caso da trama golpista. Começaram a investigar a trama golpista, a delação do Mauro Cid, não sei o que lá. Então, isso começou em maio de 2024, né? E daí, aqui, ó, Barroso canta e dança em roda de samba em bar em Brasília, dia 28 de maio de 2024. Quando começou o pessoal a criticar muito o STF, que o STF estava se excedendo, que golpe do Bolsonaro? Não teve golpe do Bolsonaro nenhum, pô, não teve nada nisso daí. E, no entanto, o pessoal insiste em perseguir o Bolsonaro e coisa e tal. Estavam criticando muito o STF, não sei o que lá.
E na época, inclusive, o Congresso chegou a aprovar no Senado uma lei para limitar as decisões monocráticas do STF. Então tava uma crítica muito grande ao STF naquele momento. O que me faz o senhor Barroso? Ele vai lá num bar lá em Brasília, Bar Minha Alquimia, que é um bar lá na Asa Norte, lá em Brasília. Certamente fechou o bar com pessoas conhecidas dele. E aí fez o show dele lá, cantou e coisa e tal. E eu tenho alguma coisa contra isso? Não, eu fico muito feliz que o cara, né, esteja mostrando que tá tranquilo, que tá alegre, coisa e tal. E eu vou te dizer que eu acho que essa primeira mensagem que ele passou com isso daqui foi nesse sentido, que ele queria dizer que o STF tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá tudo ok, beleza, jogo democrático, não estamos nos sentindo ameaçados nem nada e coisa e tal, né? E vamos continuar perseguindo o Bolsonaro, né? Mas não parou por aí, né? Vocês sabem, quando foi no final de 2024, teve a tal ação da Polícia Federal contra os kids pretos, vocês lembram? Aliás, que curioso, né? A ação se chama Contragolpe. Vocês lembram disso? Contragolpe é o nome da ação que o STF fez contra os kids pretos na época do G20. Lembra que tinha aquela história toda do G20 aqui no Rio de Janeiro? Isso tudo foi em dezembro de 2024, né? Então, mais uma vez, muito criticado, é aquilo que eu falo para vocês, o STF está seguindo passo a passo o que fizeram os milico em 64, lá em 64 haveria supostamente o golpe do Jango, não sei o que lá, mas a verdade é que nunca teve golpe nenhum, nunca teve nada, mas aí os militares usaram isso, temos que defender a democracia, defender as instituições, e foram lá e deram o golpe de 64, né? E agora estão fazendo a mesma coisa. Inclusive, os militares chamaram o golpe de 64 de contra-golpe, contra-revolução, né? E agora a coisa aqui é contra-golpe, que é o nome da ação que foi com os kids pretos lá na época do G20, né? Mais uma dessas coincidências indicativas de uma similaridade entre os dois fatos, né? Mas enfim, o ponto aqui é, né? Naquela época também foram muito criticados e coisa e tal, né? Que estão perseguindo o Bolsonaro. Aí falaram do plano que matava isso, matava aquilo, aquele plano do taxista que dormiu e aí não foi pegar o cara, e aí o cara desistiu de dar, esse taxista atrasou, não vou dar golpe não, né? Deixa pra lá, não vou dar golpe mais, porque não tem táxi, né? Ou seja, é aquele plano idiota que o pessoal levantou, mas que, de novo, até hoje é o que o Bolsonaro está sendo acusado dessa coisa aqui, né? E aí o que aconteceu? Aqui, ó, dezembro de 2024. Barroso, presidente do STF, solta a voz durante o casamento de Flávio Dino no Maranhão. Então o Barroso foi lá no casamento do Flávio Dino, que foi no final de dezembro de 2024, pouco depois disso daqui, e soltou a voz cantando lá, porque naquela época estavam criticando muito o STF, muita crítica e coisa. Não, tô normal, tô cantando aqui, olha só, passeando aqui no Maranhão e cantando em São Luís e não sei o que lá, e soltou a voz e coisa e tal. Mais uma vez, eu tenho alguma coisa contra isso? Não, o cara gosta de cantar, é direito dele, deixa ele cantar, não tem problema nenhum nessa história, né? O que eu acho estranho são essas duas coisas. Primeira coisa, é sempre associado a um momento em que o STF está sendo criticado. E segunda coisa, a imprensa da publicidade aqui. Aqui, ó, Terra tá falando aqui, por que isso é relevante, meu amigo? O Barroso foi num casamento e cantou, tá, e aí? O que você tem a ver? Por que isso é notícia, né? E não para por aí. Se você reparar, toda vez que teve algum ponto de crítica ao STF, o Congresso tentando criticar o STF, os bolsonaristas criticando o STF, a imprensa internacional criticando o STF, tem aqui, ó. Barroso canta com o CEO do iFood em evento na casa do empresário. Barroso canta com sertanejo em festa de Marcos Pereira, assista. Barroso vai pra galera, dança e vibra em show do Bel Marques na Praça dos Três Poderes. De toga ao microfone, Barroso canta com Bel Marques no Guarujá. Cara, é impressionante. Sempre que tem alguma coisa que o STF tá num aperto, que o STF tá fazendo alguma coisa que é muito criticada, que o pessoal tá criticando o STF, aparece o Barroso cantando na imprensa aí, né? E vira notícia, né? Porque, de novo, ele pode cantar lá, não tem nada a ver com isso não, né? Mas por que vira notícia? Qual é a notícia de um cara cantando numa festa? Pô, o cara tá lá cantando, né? E bom, é lógico, existe uma notícia, é o mesmo fato que está acontecendo agora, né? Por que tá aqui? Por que virou notícia Barroso numa praia do Maranhão cantando e dançando aqui, né? Por que isso virou notícia agora, né? A explicação para isso é meio óbvia, né? O STF sim está preocupado, ele sabe que está encurralado, ele sabe que vai perder direitos, ele sabe que o fato dos vistos dos ministros terem sido cassados, isso manda uma mensagem terrível para quem está apoiando o STF, né? Porque lembra, como eu falei para vocês, o pior dos Estados Unidos caçarem o visto dos ministros não é nem caçar o visto em si. O problema maior é os Estados Unidos dizer, olha, vocês estão errados.
vocês estão violando os direitos humanos, vocês estão perseguindo o Bolsonaro, o que é uma coisa absurdamente óbvia, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa, isso enfraquece o apoio que eles têm lá dentro, né? É o que eu falo para vocês, as pessoas acham que comandar pessoas é uma coisa muito simples, você manda e a pessoa obedece, a pessoa é seu empregado, ela está recebendo ali para aquilo, ela está trabalhando para você tem que mandar, as pessoas vão obedecer o que você vai fazer sempre. Mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vocês sabem, eu fui empresário, já tive empresa, comandei 36 pessoas, eu tinha um monte de gente, um monte de equipe, coisa e tal. E principalmente na área intelectual, né, que eu trabalhava com desenvolvimento de software, com consultoria em análise de seguranças e coisa e tal, principalmente na área intelectual, é muito importante você ter a confiança da sua equipe. Você achar que você vai mandar e a pessoa vai obedecer, ela até vai obedecer, mas ela vai obedecer arrastando o pé, ela não vai fazer a coisa direito. Se ela não tiver imbuída do sentimento de que aquilo ali faz parte do trabalho, que é importante para a empresa chegar em algum lugar, para você fazer alguma coisa, você está fazendo uma coisa bacana para o mundo no final das contas. Se você não consegue passar isso para a pessoa que você tá comandando, né, a pessoa não vai fazer nada direito, cara. Assim, talvez em atividades físicas, eu não sei, eu nunca trabalhei comandando pessoas de atividade física, sei lá, construindo prédio ou arando a roça, talvez seja diferente, talvez. Eu sei que no exército tem alguma coisa, menos coisa, é pela disciplina mesmo, né? O pessoal pega pela disciplina, que se o cara não obedecer tem que pagar 10 flexão e não sei o que lá, e todo mundo paga, você força aquele negócio de todo mundo pagar junto. Então no exército, quando é uma coisa mais física, pode ser um pouco diferente. Mas a experiência que eu tenho, quando você comanda uma equipe de pessoas em tarefas intelectuais, em tarefa que não é meramente bater um martelo em alguma coisa, você precisa convencer a pessoa que o que ela está fazendo ali é importante, que ela tem, que o projeto como um todo vale a pena, que a coisa é importante. Então, o que está acontecendo aqui? Por que eles estão fazendo essa dancinha do Barroso? Porque eles estão sendo atacados. Isso é um ataque, né? Eles sentem que as pessoas que trabalham para eles, ninguém vai pedir demissão. É lógico, o cara tem um empreguinho público no STF, tu acha que ele vai pedir demissão? Não vai pedir demissão, mas aí ele começa a arrastar o pé, você manda uma coisa para ele fazer, ele vai, eu tô fazendo aqui, chefe, tô fazendo, mas o cara não tá com aquela vontade, porque sabe que vai pegar roubado, tá arriscado ele perder o visto dele também para os Estados Unidos, aí o cara começa a enrolar. Então, é isso que é o objetivo da dancinha do Barroso, né? O que mostra essa dancinha é exatamente o fato de que isso está atingindo o STF, né? Embora todos eles falem que não tem nada demais, que não vamos mudar nada, que não dá tudo errado, que quem está errado é o Bolsonaro, quem está errado é o Trump, que nós estamos certos e coisa e tal, embora eles falem isso da boca para fora, e é óbvio que falariam isso, lá dentro a situação não é bem essa. O pessoal tem sentido essa perda de apoio do pessoal, de apoio lá das pessoas que obedecem a eles, e aí no final das contas a necessidade de demonstrar força publicamente. Olha, tá tudo normal, tô aqui dançando, olha só, uhul, tô dançando, olha só como é que eu sei dançar, sei cantar também, tá? Eu danço e canto, olha que coisa, manchete, Barroso dança e canta, né? Olha que coisa fantástica, que... Caraca, entendeu qual que é o problema? Esse é o motivo pelo qual sempre que o STF está arrumando alguma coisa, o Barroso dança em algum lugar e canta em algum lugar. É muito engraçado isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.